Bom, e é com alegria que vamos receber hoje Nazareno Feitosa, que é um expositor espírita, facilitador também do EJA, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na Comunhão Espírita de Brasília. Isso mesmo, Nazareno? Sim. Ele, ótimo. Ele administra também um canal no YouTube, tá? Contendo mais de 1.000 vídeos de palestras espíritas com diversos temas, chamado Espiritismo Chico Xavier, de Nazareno Feitosa. Então, nós convidamos todos para conhecerem um pouco mais desse trabalho, né? E nos permitindo, assim, ser inspirados por esse grande amigo aí que está trabalhando lindamente já há algum tempo, né, Nazareno? Algum tempo que a gente já se cruzou aí nessa estrada, né? Sim, já tem algum tempo já, Carol, é verdade. Desde outras casas, né, como a casa do vô, Verdade, desde outras casas. e, e a gente está sempre aí se encontrando. Que bom, tá se Muito encontrando nos legal, bons lugares, né? é verdade. Nazareno, fique à vontade, você tem 50 minutos e, ao final, convidamos todos para permanecerem para a gente fazer uma prece de encerramento. A palavra está com você. Ok. Bom, muito boa noite a todos, queridos amigos do Grupo Espírita Vinha de Luz. É uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês, sobretudo para falar sobre este homem extraordinário, Chico Xavier, e um pouquinho sobre a sua obra, porque o tempo para falar de Chico e ainda mais da obra, a gente precisaria de muitas horas, talvez muitos dias, só comentando tudo que ele foi capaz de realizar, os feitos que se tornaram públicos, não é? Agradeço ao Luiz Paulo Sacerdote, que está aí nos auxiliando com muito carinho. Aproveito e peço a ele que coloque os slides, para que a gente possa acompanhar melhor aqui. E como eu gosto muito de arte espírita, nós vamos começar com um poema, A Prece da Gratidão. No finalzinho eu acrescentei um verso, não é, bem simples, bem rústico, em homenagem ao Chico, tá? O espírito é João de Deus, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, o livro é A Luz da Oração, da editora O Clarim, lá de Matão, em São Paulo. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito seja, Senhor, pela tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Bendito seja, Senhor. Pela em tudo, nas coisas boas e nas ruins também. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. E a gente acrescentou, pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco que se fez cisco, bendito sejas, Senhor. Então, tá aí o poema Prece da Gratidão, de João de Deus, psicografia do Chico, do livro A Luz da Oração. Bom, meus amigos, então a gente vai falar sobre um homem extraordinário. Eu sou suspeito para falar de Chico porque a gente tem dois grupos criados em homenagem a Chico. O primeiro foi o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que funciona presencialmente lá no Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, com colegas de todos os grupos. É um grupo de bate-papo, de conversas, de estudos e de muitas vibrações pelos aqueles nossos colegas que tiraram suas próprias vidas, né? Há muitos casos de suicídio, a pessoa ter arma de fogo em casa. Realmente o próprio Chico advertia que não era bom a gente ter arma de fogo, não era bom ter venenos em casa, porque na hora do descontrole, na hora da loucura, a gente não sabe o que vai fazer.
né? Então, muito cuidado com isso. E o segundo grupo é o grupo de evangelização e visitas aos irmãos menores, que são os jovens privados de liberdade aqui no Distrito Federal, Chico Xavier, é o GVIM Chico Xavier, que é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. Então, os dois têm o nome Chico Xavier, porque a gente tem um carinho à vida de Chico, os casos de Chico nos tocam muito o coração. Não é? A gente tem duas palestras com esse título, a palestra de número 1 e a palestra número 2. A palestra de número 1 tem muitos casos também, mas ela é mais uma biografia. E como eu já fiz ela em vários lugares, vocês talvez até já tenham assistido, a gente vai fazer os lindos casos número 2, porque tem vários casos que eu só contei uma palestra, só tem uma palestra gravada que foi lá na comunhão com esses segundos casos, tá? Então a gente vai para a segunda parte, vou avançar aqui os slides. Ah, só um detalhe. Aliás, dois detalhes. O livro que a gente vai utilizar de base, entre as mais de 300 biografias que tem sobre Chico Xavier, é este livro, Chico Xavier, O Homem e o Médio, de um francês, Michael Ponsardin. Eu não sei se a pronúncia é assim, peço perdão ao autor. A editora é o Conselho Espírita Internacional, pena que está esgotado a edição impressa, mas tem na Amazon, na Saraiva, nesses livros eletrônicos, tem ele como livro eletrônico, é maravilhoso, ou talvez você encontre na livraria da sua casa espírita ou no sebo. Tem muitos livros maravilhosos, mas o autor fez uma pesquisa em dezenas desses livros. E aí ele traz o caso, a transcrição e cita a fonte. Então é muito legal, porque ele, além de trazer, numa ordem cronológica, vários casos narrando a vida do Chico, é um livro emocionante, não é? Ele se utiliza muito também desse outro, que é Lindos Casos Chico Xavier, de Ramiro Gama, né, que dá título, inclusive, para a palestra de hoje, tá certo? E tem um material em DVD, o Pinga Fogo com Chico Xavier, são 2 DVDs, né, o programa famosíssimo que havia na antiga TV Tupi, que era a maior audiência da época. A TV Tupi, então, te entrevistava políticos, era um programa de 1h30, mas quando foi com Chico Xavier, não é? O primeiro programa teve 2h30, o presidente dizia, não, mantém mais meia hora, dá mais meia hora para o homem. E aí, 2h30, e o segundo, o primeiro foi em julho, o segundo foi em dezembro do mesmo ano, em 1971, né, inclusive próximo do Natal. O segundo teve 3h30 de duração, foi o maior Ibope, né, a maior audiência nas televisões de todo o Brasil, que a gente tem registro até hoje. Então, que maravilha! Assistam esses DVDs, vamos adquirir para ajudar a Versátil Home Video, do nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello, para que ele continue fazendo documentários. Ele resgatou esse material, remasterizou, né? Tem umas pequenas falhas, porque os rolos eram muito antigos, estavam perdidos, e felizmente esse material tem à tona. Tem no YouTube, mas não ajuda, tá? Quem quiser também tem ele em livro. O Saulo Gomes também tem um livro chamado Pinga Fogo, da editora Intervidas, maravilhoso, que tem a transcrição toda e comentários do Saulo Gomes, que foi um repórter muito amigo do Chico, um dos primeiros a entrevistá-lo, o repórter que Chico mais confiou, mais tem material gravado, com o nosso querido, né, Saulo Gomes. Um grande abraço a Saulo, a sua esposa, ele ainda se encontra aqui entre nós, não é? E firme, trabalhando, que maravilha. Bom, pessoal, lembrar que Chico gostaria que a gente falasse que ele não é o modelo, segundo a doutrina espírita, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo como modelo e guia para a humanidade. Então, os Espíritos respondem, vede Jesus. Em algumas traduções, Jesus. Jesus, então, é o nosso modelo, realmente o protótipo de perfeição, porque é o Espírito mais puro que pisou no solo da terra. Ele é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é tão grande que algumas religiões o consideram o próprio Deus Pai, Criador do universo. Né? A gente não faz confusão com as pessoas por causa desse detalhe, não. Mas para a gente, Jesus é filho de Deus. Né? Ele, como ele falava, ele dizia, não faço minha vontade, mas o do meu Pai que me enviou, tudo ele falava com o Pai, né? Tudo era o Pai. Né? Era honesto, ele não dava o crédito para si. Então, só que Chico Xavier, então, ele não era um anjo, não. Chico não era um anjo ainda. Mas ele foi um homem que viveu como um anjo. Pessoal, é mais difícil, né? Um anjo viver como anjo
não é complicado, não. Agora, um homem viver como um anjo, aí sim, é para realmente soprar as grandes almas, não é? E mesmo o Ike Batista, né, já desencarnado, ele se comunicou depois, lá de Goiás, esse rapaz tem um nome famoso, né, mas não é o famoso. Ele disse que quando chegou no mundo espiritual, que viu como é que os espíritos reverenciavam ao Chico, se colocavam diante do Chico Xavier, ele dizia, estou com vergonha de mim mesmo, porque ele conhecia o Chico em vida. No mundo espiritual, o Chico é muito maior, muito mais do que nós imaginávamos. Ele falou isso numa reunião mediúnica, o Chico tentou se esconder, não tentou se esconder. Então, a deferência dos espíritos que se materializavam nas reuniões de materialização, Sheila, outros, Dr. Bezerra, etc., muitos espíritos, Clarencio, etc., a reverência que eles tinham com Chico Xavier, tal a grandeza deste homem que ele conseguiu alcançar, né? Com seu esforço, com a luta, com muita dedicação e com muito sofrimento. E as pessoas então se perguntam, mas Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil, mais do que na França, onde ele surgiu? Né? Querendo até desmerecer um pouco, querendo dizer assim, o Brasil não é grande coisa. Bom, pessoal, não é onde a doutrina surge, onde o seu fundador nasce, que é sinal que ali é onde ela vai mais se desenvolver. Por exemplo, Jesus nasceu na Palestina. Você vai naquela região lá, né, chamada Terras de Israel também, é, lá não tem cristianismo. Você vai em Jerusalém, não tem. O que você vai encontrar lá é o quê? Judaísmo, muçulmanos, né? Alguns cristãos, muito poucos. É exceção lá. Quando você vai para Kapilavastu, na Índia, onde nasceu Buda, Buda, né, nasceu na Índia, criou o budismo, e lá não tem budismo. 95% da população indiana é hinduísta. Então, não é onde a pessoa, a doutrina nasce, que ela vai florescer. Então, o Espiritismo surge na França, né, floresce lá, tem muitos adeptos, mas tem uma série de problemas, que não é o foco da gente aqui hoje, e então vem o transplante dessa árvore do Evangelho, vem para o Brasil, e aqui nasceram os maiores divulgadores do Espiritismo em todo o planeta, porque Kardec foi, sim, um grande divulgador, mas ele só teve 14 anos. Ele tem conhecido o Espiritismo e começado a divulgar até a sua desencarnação, só foram 14 anos. Chico, ao contrário, foram 75 anos de mediunidade exuberante, como ninguém jamais tinha visto uma mediunidade daquele jeito. Dos 17 até os 92 anos. Então, ele foi, na minha opinião, além de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, grandes homens e mulheres extraordinários espíritas, Chico Xavier foi o maior divulgador do espiritismo no planeta. E por isso o Brasil se tornou o maior país espírita do mundo. E também pelo seu ecumenismo, porque Chico foi muito ecumênico. Ele ajudava instituições e pessoas de todos os credos, protestantes, católicos, as irmãs de caridade, tinham uma veneração por Chico Xavier, porque ele ajudava as instituições. Quantas vezes ele ganhava presentes, às vezes ele ganhava terrenos, ganhou fazendas, e ele transferia imediatamente para alguma instituição, e muitas vezes instituições não espíritas. Todos os seus livros foram doados em cartório, né? Os direitos autorais, ele poderia ter ficado milionário. Os livros dele vendem mais do que a quantidade de livros é uma das maiores do planeta. Né? A quantidade de livros hoje, o seu biógrafo Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, lá da casa de Chico Xavier, que tem a editora Vinde Luz, ele tem resgatado materiais inéditos que não foram publicados, estão sendo publicados agora. Já tem 529 livros mediúnicos psicografados por Chico Xavier. Nas horas de folga, principalmente, quando o período que ele trabalhava, ele psicografava de madrugada. Então vejam como ele foi grande, não é? Livros de centenas de páginas. Tem livros de 500 páginas, não é? Vários, não só um. Então, a gente tem uma literatura muito diferente, não é? E aí, todos os direitos doados. Tem literatura para jovens, tem literatura infantil, tem poesias, tem romances, tem livros científicos, como a série A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, tem livros evangélicos, não é? Então, tem obra gigantesca. Não é? Ele não ficava doutrinando os que não eram espíritas, dava presentes não espíritas para os de outras religiões, ele ganhava imagens de santos, né? Estátuas, ele doava, perguntava qual o santo de devoção de sua mãe,
mandava para ela o santinho, ia visitar os presídios. Chico sempre visitou os nossos irmãos que estão privados de liberdade, né? Como a gente tem lá no GVIM. O GVIM foi criado pelo exemplo de Chico Xavier. O Natal de Chico Xavier era nos presídios. Ele passava o seu Natal sempre junto dos irmãos presos. E ali ele levava santinhos católicos para eles, às vezes até cigarros, né? E até alguém perguntou, mas Chico, você vai dar cigarro? Será que você não está estimulando o vício? Eles, meu filho, eu estou dando o que eles me pediram. Ele estava lá para ajudar as pessoas, não para ficar dizendo, você tem que largar o cigarro, né? A gente sabe que não é bom, mas o amor de Chico Xavier, né? E esse ecumenismo dele. E teve um caso que uma igreja havia fechado na cidade. E um dos repórteres chegou para eles, seu Chico Xavier, vocês devem estar muito, muito felizes, porque uma igreja fechou aqui na cidade, então vocês devem estar muito felizes. Não é? Vocês, os espíritas. Eles, não, meu filho, estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir uma prisão ou um hospital psiquiátrico. Toda vez que se fecha uma igreja, a gente tem que abrir ou uma penitenciária ou um hospital psiquiátrico. Vejam a grandeza desse homem. E era verdade, ele não falava da boca para fora, ele sabia da contribuição de todas as religiões, não é? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. De vez em quando, Luiz, você puder, né, eu estiver falando muito, você me coloca também, tira um pouquinho os slides, tá? Ou pode colocar um pouquinho maior para não ficar tão cansativo a gente falando só sem os slides. Então, aqui é a biografia, eu não vou falar, como a gente comentou com vocês. Esse aqui é um caso importante, ó. Quando ele se encontra com Emmanuel em 1931, aos 21 anos de idade, quais foram as 3 solicitações de Emmanuel? Vocês lembram? Quais foram? Digam aí. Primeira, a segunda e a terceira? Disciplina, foi isso que vocês responderam? 99,9% responde isso. Não foi isso a resposta, eu acho que é importante pontuar. Tá? Eu vou matar a cobra, não vou matar, vou levar a cobra para o IBAMA e mostrar a foto aqui da cobra para vocês. Tá? E o certificado de entrega da cobra lá no IBAMA. Está aí do livro Lindos Casos de Chico Xavier, a narrativa, o espírito simpático. Ele vai perguntar: então, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse Lemano, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Entenderam? Quais os 3 requisitos? Trabalhar, estudar, olha lá, estudar a doutrina espírita, trabalhar no bem e se esforçar. E o senhor acha que eu estou em condição de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E aí ele teve a lição. Então, disciplina veio depois do estudo, do trabalho no bem e do esforço no bem, tá, pessoal? Não vamos colocar, né? Emmanuel não revogou o mandamento maior, tá? Então, lembrar disso, que realmente é primeiro estudar. Então, vamos estudar a doutrina espírita. Eu sou monitor de ESD há 24 anos já, olha que maravilha, né? Em pouco tempo de doutrina já me tornei professor de ESD e até hoje, agora na Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Aí, quando o Emmanuel fala para ele que eles iam iniciar a tarefa com 30 livros, Chico, que era muito pobre, teve a época de Chico estar comendo arroz com chuchu, porque não tinha mais nada para comer. Passaram muitas dificuldades financeiras nesse período de pandemia. Eu sei que tem muita gente nessa situação, muita gente que nunca passou por isso, inclusive profissionais liberais, não é, que estão sem renda, muita gente aí com várias atividades também sem poder receber aluguéis, por exemplo, enfim, muita gente que depende de uma série de outros fatores, muitas pessoas que perderam o emprego, muitos que estão com as empresas fechando, não é? A gente sabe disso, mas o Chico passou por muitas coisas, tá, pessoal? E superou todas elas, e tudo passa, e isso também vai passar. Esse conselho de Maria de Nazaré a Chico Xavier é maravilhoso. No dia que ele estava sofrendo muito, não é? Ele pede a Emmanuel, Emmanuel então roga a senhora e traz um recadinho para ele. Não é? Chico, tudo passa, e isso também vai passar. Ele coloca em cartaz
na frente na parede do quarto dele. Toda vez que ele acordava de manhã, lembrava dos problemas e, meu Deus, olhava para o cartaz, tudo passa. Isso também vai passar. E pior que foi passando mesmo. Um dia ele estava tão feliz, sorridente, não é? Exaltando. E aí Emmanuel disse, Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, não é? Então vamos voltar para os slides. Então, primeira tarefa, 30 livros. Ele fica pensando, meu Deus, a gente não tem dinheiro para comprar um lápis. Como é que eu vou escrever 30 livros? E aí, ele, como o pai dele agora estava trabalhando como vendedor de bilhetes de loteria, ele pergunta, será que nós vamos ganhar a sorte grande na loteria? E aí Emmanuel responde, né, capta seu pensamento e diz, Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Olha lá que maravilha, não é? Então a confiança. Então a gente vai avançar aqui, tá? Teve vários escândalos na vida dele, enfermidades, aqui a mediunidade, vários tipos, materializações, remédios contra a obsessão, prêmios, e agora aqui a segunda parte, que são os segundos lindos casos. Bom, primeiro essa imagem, né? Um palestrante muito querido, hoje já no mundo espiritual, Vanderlei Pereira, lá do Ceará. Aliás, ele é nascido aqui em Brasília, eu acho, trabalhou aqui em Brasília há muitos anos, e ele mostrava isso nas palestras, nessa foto assim, Chico tomando café. Aí ninguém entendia. O que é? Chico gostava de tomar café? Aí eles, não, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. A gente gostava de tomar café, sim, mas essa foto foi tirada às 5 horas da manhã, depois de atender por várias e várias horas uma multidão de sofredores. E Chico está sorrindo, meus amigos. Chico está feliz pelo trabalho. Era o contentamento em servir. O contentamento em servir. E quantas horas será que Chico dormiu? Não é? Como é que ele dormia tão pouco? Um dia eu estava conversando com a Marlene Nobres, doutora Marlene, eu queria saber como é que faz para dormir menos. Eu queria dormir menos para poder trabalhar mais, eu tenho muito compromisso, né? Eu sou muito imperfeito, então já que eu não consigo me melhorar muito, eu quero pelo menos trabalhar muito para ter crédito, para ter mérito, não é? Porque assim, na doutrina espírita a gente sabe que a natureza, a evolução, ela é lenta e é gradual, ela não acontece assim. Tem até saltos, por exemplo, quando você se torna religioso, quando você, agora que está sofrendo na pandemia, de repente busca uma religião, conhece a doutrina espírita, ou conhece uma igreja católica, igreja evangélica, budista, enfim, você se identifica e se espiritualiza, você dá um salto espiritual. Então, não é que não tenha saltos, tem saltos, mas mesmo assim, ela não é aquele salto gigantesco da gente se tornar espírito puro do dia para a noite. Então, pelo menos trabalhar mais. Então, já pensou se a gente poder dormir menos e trabalhar mais? Como é que o Chico fazia? O Chico dormia poucas horas por dia. Né? Alguns biólogos dizem que ele dormia 6, outros dizem que 4, depois ele começou a dormir 2, 1 hora por noite somente. Ele dormia de madrugada, cedinho já estava de pé para ir trabalhar, né? Trabalhou durante toda a sua vida, né? E a doutora Marlene de Nazareno, ele costumava brincar dizendo que estava treinando insônia, né? Então ele, até com isso ele brincava, ele estava treinando insônia, ele fazia tudo para não dormir, para poder trabalhar mais, se dedicar ao semelhante. Foi alguém que renunciou à sua vida em favor dos semelhantes, né? Então, e quais as maiores lições de Chico Xavier? Bom, tem muitas, mas a primeira foi a alegria. Diz que a maior característica de Chico Xavier, né, biógrafos dele, pessoas que conviveram com ele, disseram, não era humildade, não. A primeira era a alegria. Chico tinha muita alegria de viver, apesar de ter sofrido muito, né? Depois, quando ele está adulto, ele estava sempre brincando, adorava estar com os amigos. Como é bom estar com os amigos. Nessa hora que a gente não pode reencontrar os amigos, né? Agora que está reabrindo, e aí em vários estados do Brasil, mas a gente fica longe dos amigos, como a gente sente falta, como é bom estar do lado da família. Eu estou louco de saudade dos meus pais, que moram em Fortaleza. Era para ter comemorado os 75 anos de aniversário da minha mãe, agora em junho. A gente cancelou a viagem, teve que vamos em dezembro, a gente vai estar lá no Ceará. Tá? E o amor, né? O amor dele pelas pessoas, pela natureza, pelos animais, o amor de Chico gigantesco, um amor realmente maravilhoso e incondicional. Outra lição que a gente não pode esquecer é o trabalho, a capacidade de trabalho de Chico. E é caridade, porque o amor dele não era só o sentimento, era o amor em ação, era a caridade no ponto de vista espírita. Como é caridade espírita? A caridade espírita é bondade para com todos, não é só para o da nossa família.
É bondade para os bons e os maus, os justos e os injustos. Como Jesus fala, que a nossa justiça deve ser superior à dos fariseus e dos publicanos. A gente tem que ser que nem nosso Pai, que faz chover sobre os justos, faz chover, nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Né? Me emociono quando falo de chuva, porque eu sou cearense, adoro chuva. Né? Então, a caridade, o trabalho gigantesco, a caridade. E a modéstia e a humildade, porque além de ser humilde, Chico era verdadeiro humilde, ele era modesto. A gente confunde essas qualidades, né? A modéstia é a pessoa se ocultar, a pessoa se apagar para não incomodar os outros, para não constranger os outros com seu brilho, com a sua inteligência, com a sua elevação espiritual. Ele era muito modesto, tá? Era muito modesto. E era também humilde, tá certo? Por exemplo, se um palestrante, como eu, a pessoa disser, mas eu gostei da sua palestra, trouxe poemas, você falou de Chico Xavier, que maravilha, que coisa bonita, né? Trouxe fotos do Chico, gostei da sua palestra, achei interessante, e aí, se eu dissesse assim, não, minha irmã, que é isso? Eu não valho nada, minha palestra foi uma desgraça, né? Eu nem trabalhei, nem pesquisei direito o assunto, né, os slides eu fiz assim, na correria, né? Mas por dentro pensando, eita, eu arrasei, né? O pessoal gostou, que maravilha. Não, isso não é humildade, isso é falsa modéstia, a gente fingir que é humilde quando a gente não é, tá certo? Então é importante a gente saber essa diferença. Então ele se dizia o cisco de, aliás, o cisco de Deus é por nossa conta. Ele era tão humilde que a pessoa dizia assim, Chico, você é maravilhoso, Chico, você é fantástico. Ele dizia, não, minha irmã, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Ele dizia que ele era o cisco, mas ele era o cisco de Deus, né? O pessoal era o cisco de Deus. Mas ele era muito envergonhado, era o jeitinho dele mesmo. De uma pessoa que não estudou, só estudou até a terceira série do primeiro grau. Então ele achava que as pessoas cultas, né, eram superiores, etc. Ele sabia que, como médium, ele não podia se deixar tomar pela vaidade, né, pela ambição, pelo orgulho, né, que são peçonhas, são venenos muito perigosos. Tem a lição do verme, por exemplo. Um dia ele está dizendo que ele é um verme. E aí, até, não, um negócio meio asqueroso, um verme e tal, a gente pode pensar assim e tal. E aí, Emmanuel disse para ele, assim, depois, Chico, olha, não vamos insultar o verme, não. Ele disse, uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, o verme cumpre muito bem a sua tarefa, Chico. E não somos todos nós que desincumbimos do nosso dever tão bem quanto o verme cumpre a sua missão. Ele disse, uai, e aí passou a se declarar um subverme, abaixo de um verme. Né? E Emmanuel era ali firme, né? Emmanuel sabia, olha, o médium tem que combater o orgulho e a vaidade, não? Aí ficava em cima, realmente um excelente professor, não é? E outra vez ele está em sua cidade, chega um expositor, preocupado, porque estavam falando muito, ele foi muito atacado, Chico Xavier, e jamais se defendeu. Eles estavam sendo caluniados, e aí esse palestrante chegou lá, Chico, você deve se defender, Chico. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer e tal, e falou, e falou. E Chico, muito humilde, né, pegou um lápis e começou a psicografar esse versinho. A fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. A fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. É assim que a gente faz? Não, a gente pega um litro da nossa verdade relativa, imperfeita, e arremessamos sem nenhuma gota de amor para os nossos irmãos. Não é? Então, lembrar disso, não é de Maria João de Deus, no cartório Maria São João de Deus, a mãe biológica de Chico Xavier. Qual foi a maior alegria do Chico? Vocês sabem? Ser médio. Ele dizia que a sua maior alegria era ser médio. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, abjurando a mediunidade com medo. Nós programamos a nossa encarnação, nós temos o livre-arbítrio aqui, não temos? Lá também. Os nossos mentores nos esclareceram que seria muito bom a gente vir com a mediunidade para trabalhar. A gente ia reparar muitos equívocos gravíssimos. A mediunidade foi uma concessão, porque senão a gente teria que resgatar por muito e muito sofrimento. E disseram, olha, você vai ser médium e vai poder trabalhar, dedicar algumas horas por mês, por semana, para ajudar seus irmãos, reparando seus equívocos. E a gente aceitou. Chega aqui, a gente não quer saber, a gente não quer trabalhar,
Quantos assim nessa condição, e muitas vezes obsediados, não é? Sofrendo, a vida atrapalhada. Por quê? Porque tem lá a ferramenta e a ferramenta não está disciplinada, não está sendo utilizada com o fim que é adequado. Tá? Vamos buscar, lembrar de Chico, era a maior alegria. Quantos amigos a gente conquista como médium, aqui na Terra e no mundo espiritual. Sereis auxiliado no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares aqui na Terra, dizia o Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Já pensou como é que quem é que vai nos receber no mundo espiritual? Vamos trabalhar, vamos ajudar, tá certo? E o seu maior desejo? Quem sabe qual era o maior desejo de Chico Xavier? Há quem diga que era ajudar gestantes carentes em uma cidade que ninguém o conhecesse. Olha aí, o amor dele pelas mães, pela vida, a defesa da vida, desde a concepção. Ele que era um grande defensor da vida contra o aborto. Tem mensagem de Emmanuel contra a legalização do aborto também no livro Chico Xavier Entender Conversando, da editora Ide, de São Paulo, né, de Araras, a editora Ide, o livro de 1983, contra a legalização, não é só contra o aborto, não, porque tem espíritas desavisados, sem estudar o assunto em profundidade, que estão dizendo que são a favor da legalização do aborto. São contra o aborto, mas a favor da legalização. Não dá para ser isso. Tá? Não dá para ser as duas coisas, tá? E aí você dá uma pesquisada, até a gente tem uma palestra, por que os espíritas são contra a legalização do aborto? Tá lá no nosso canal, um estudo só sobre esse assunto, tá? Bem interessante. A primeira parte, alguns minutinhos falando da parte espírita e depois sem abordar religião alguma para você ter argumentos para conversar com quem é a favor da legalização. Qual o momento mais importante, Chico Xavier? Bom, a nossa querida Maise Braga conta que o seu momento mais importante foi quando ele estava, algumas versões para essa mesma história, tinha sido avisado por um amigo muito querido que uma empresa estava fazendo um recrutamento muito importante, mas era até tal hora da manhã, e ele tinha que se apresentar naquele horário, senão ele ia perder a vaga para poder se apresentar e ter um aumento de salário 3 vezes maior do que o que ele recebia atualmente, ou seja, o salário dele ia triplicar. Ele então se prepara todo, vai para o ponto de ônibus. Quando ele está caminhando na direção do ponto de ônibus, o ônibus já se aproximando, vem uma criança correndo, gritando: Seu Chico, seu Chico. E ele olha para o ônibus chegando, o ônibus para, ele chegando perto do ônibus já, e a criança: seu Chico, ao longe. Ele sabia que se perdesse aquele ônibus, perderia a chance de aumentar o seu salário em 3 vezes. Ele olha para a criança e não titubeia. Pede para o ônibus ir embora. Quando a criança chega, ele diz: O que foi, meu filho? O que foi? E o, e o menino diz: Seu Chico, eu vim trazer, eu queria lhe dar um beijo. Ele disse: Oh, meu filho, então não dê um só, não, dê vários beijos. E o menino pegou uma daquelas florzinhas, aquelas que a gente pega nas calçadas, e ele disse: Seu Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para o Senhor. Na hora ele chorou, porque ele teve a certeza que ele ia dar a sua vida pelo próximo, que os seus irmãos iam estar sempre em primeiro lugar, que ele não ia pensar primeiro nele. Como Jesus nos falava: aquele que quiser ver após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você. Tá? Tome a sua cruz, a sua luta, a sua prova, a sua expiação. Vem e segue-me, né? E ele fez tudo isso. E afinal, não é? Era uma criança. Essa foto de uma filha de um companheiro espírita, muito querido também. Essa foto é fantástica, não é? O seu amor aos animais. Ele era famoso, ele sempre teve cachorrinhos, gatinhos, até coelhinhos ele teve. O cãozinho Brinquinho, o Negrito, o Lorde, a Cadela Boneca, a Pretinha e muitos outros. Ele dizia, aliás, que o que mais lhe prendia à terra era o amor aos animais. Né? Os animais faziam um estudo evangélico com ele dizia que há muitos estavam até mais evangelizados do que alguns de nós. E ela que era maravilha. E foi também, então, um grande amigo dos animais. E foi também esse momento de do maior sofrimento, uma das maiores mágoas de Chico Xavier na vida. Essa lição também é muito interessante. O Chico, então, estava com um cachorrinho já muito velhinho. Ele chegava de madrugada, muito cansado, não é? E a sua irmã, vendo o sofrimento dele, Chico, porque o Chico ia lá, o cachorro já moribundo, quase à beira da morte, e o Chico tinha que dar comida na boca, tinha que dar medicação, não é? Tinha que comprar remédio para o cachorro muito doentinho, já bem idoso o cachorro. E a irmã pensou: vou fazer uma caridade, quero ajudar o Chico. Ela queria muito bem a Chico Xavier. E aí ela deu veneno para o cachorro. Fez uma
a eutanásia, não é? Um sacrifício, que muita gente até pensa nisso, mas na doutrina espírita, para os seres humanos, pelo menos, a gente sabe que a gente é contra a eutanásia, não é? E também é contra a distanásia, mas esse é outro assunto, depois vocês pesquisam o assunto de palestras de médicos espíritas falando sobre ortotanásia, tá? Na visão espírita, que é diferente. E aí, quando ele chega, que ele soube do que aconteceu, ele ficou tão chateado, tão magoado, que ficou uma nuvem escura em cima de Chico Xavier. E Emmanuel depois disse assim, Chico, olha, você tem que perdoar sua irmã, porque os bons espíritos estão tendo dificuldade de se aproximar de você por causa dessa mágoa. Tem uma nuvem negra por cima de você, Chico, lhe envolvendo o perispírito. Pessoal, se Chico Xavier, quando ficou magoado, ficou com uma nuvem negra no seu perispírito, Chico, que era Chico, ficou com a nuvem negra. Como é que a gente não fica quando a gente está magoado? Será que a gente não fica muito pior? Impedindo a assistência dos bons espíritos, por isso até a gente montou uma palestra, depressão e mágoa. Depressão e mágoa para a gente ter a consciência da importância do perdão. Então, Chico, Emmanuel disse, Chico, Emmanuel, então o que é que eu faço? Perdoe sua irmã. Faça o seguinte, você vai descobrir o melhor presente que ela gostaria de ganhar. E ele, então, e aí você dê para ela. Mas como eu vou dar um presente para ela? Eu que estou magoado, eu vou dar um presente para ela. Ele, Chico, a lição não é minha, é de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? E aí, Chico descobre que ela gostaria muito de ganhar uma máquina de costura, que era muito caro. Chico ganhava muito pouco, ajudava em casa, ele e o pai só trabalhando. O irmão José Xavier havia desencarnado, as outras pessoas que já haviam casado saíram, mas era ele que cuidava dos sobrinhos, dos irmãos menores, filhos de Dona Cidália Batista, sua segunda mãe. Ele não chamava de madrasta, chamava só de segunda mãe. E aí ele vai e começa a fazer vai numa loja, compra em centenas de prestações até a próxima encarnação e dá de presente a máquina de costura. O que foi muito bom para ela, porque era um símbolo até de independência, a mulher poder costurar para fora, ganhar aquele seu dinheirinho, etc., fazer os seus vestidos, aquelas coisas bonitas. E ela ficou tão feliz, mas tão feliz, não só pelo presente, mas por achar que Chico já tinha a perdoado. Que ela, quando deu um abraço nele, saiu um jato de luz do seu coração, envolvendo todo o nosso querido Chico, dissipando completamente toda aquela nuvem escura que se aproximava. E Chico, então, perdoa e fica muito feliz pela felicidade dela também. Olha que maravilha, não é? Vamos voltando aqui para os slides. E muitas reflexões aqui importantes. Agradecer aí o Luiz, se ele puder colocar novamente. Eu parei, não é? Eu que estou atrapalhando aqui, não me perdoem. Eu parei aqui de compartilhar. Então, há reflexões importantes. Ele falava que o médium que alivia é aliviado. Se trabalha pelo próximo, há na vida maior quem trabalha para ele igualmente. Uma vez ele deu para a pessoa um abraço, porque não tinha nada naquele dia, naquele horário. Não é? E aí o amigo disse, mas Chico, será que não é muito pouco? Um abraço? Eles, não, não é pouco, é amor. E o amor é sempre muito. O amor é sempre muito. Aliás, é o mais importante a gente dar o amor, não é nem tanto o presente. Tem muitos lindos casos. Esses lindos casos da dificuldade financeira, vale a pena, pessoal, vocês assistirem. Será que eu consigo colocar aqui rapidamente? Não é pena que o nosso tempo está curtinho, mas nessa época de pandemia, vale a pena. Confira lá, procura no YouTube depois. Dificuldades financeiras Chico Xavier, tá? Tem inclusive no meu canal, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. O prostíbulo, naquele tempo antigo, o pessoal iniciava a vida sexual dos homens, dos jovenzinhos, levando para um bordel, para casa de prostituição. Era uma coisa lamentável. E queriam que o Chico, então, virasse homem, não é? Que ele namorasse, etc. Ele nunca namorou, ele não era homossexual, uma pessoa que sublimou a sexualidade. Olha que luta difícil que é isso. Não é? Ele fazia longas caminhadas, né? Canalizava toda a força da sexualidade para mediunidade, para caridade. Ele ajudava, doava muito fluido para as pessoas, não é? E levam-no para o prostíbulo. Quando chega lá, aquelas irmãs reconhecem Chico e perguntam, mas o senhor não é o Chico Xavier?
Ele, sou, meu filho, eu sou o Chico. Ele disse, e será que a gente não poderia fazer um estudo do Evangelho? Ela disse, claro, vamos sim. Meninas, vamos fechar hoje a casa e vamos fazer. E é a primeira vez na história que tem um culto do Evangelho, em vez de ser no lar, num prostíbulo. Não tinha que ser o Chico. E o que é que o Chico fez? Fica na revista, folheando, admirado, folheando. Quando ele terminou, ele fechou a revista e disse assim, ô meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha o que é alguém que é puro de coração, mas que não é puritano, não é? Não é puritano, é diferente. E se fosse a gente, que é isso, rapaz? Eu sou o trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília, não é? Afaste isso aqui de mim. E louco para ver as meninas sem roupas mesmo, né? Então vejam o que é alguém puro de coração, né? Ele era o cisco de Deus, nós já falamos, o burrinho dócil, talvez que ele está muito triste, muito chateado, fica pensando até em parar de psicografar, porque não aceita as pessoas elogiarem a ele, não é? Porque ele diz, olha, os livros não são meus, eu não tenho mérito nenhum. E aí vem o espírito Neil Lúcio, vê que ele está muito contrariado, disse, Chico, não diga isso, você também merece alguns elogios. Ele diz, mas eu não sou, eu me sinto como um ladrão, como um ingrato, roubando esses elogios dos verdadeiros autores. Ele disse, não, Chico, olha, imagine que tem duas cidades, uma cidade muito rica, cheia de remédios, de recursos, de alimentos, etc., e outro distrito próximo, muito, na maior penúria, sem remédios, sem alimentos, sem roupas, as pessoas passando grande necessidade, e o único meio de ter, de mandar alimentos e medicamentos para o outro lado é um burrinho que se faz muito dócil. Colocam-se dois jacás no seu dorso e ele vai, né, caminhando feliz, alegre, e chega lá, descarrega todos os remédios, todos os alimentos, todos os víveres, as roupas, e retorna feliz para a outra cidade para se abastecer de novo e fazer uma nova viagem. E aí ele disse, então eu aceito ser chamado burrinho dócil. Era o burrinho de Deus, meus amigos, trazendo das mais altas esferas as comunicações, as lições belíssimas através dessa obra extraordinária que ele veio nos proporcionar. Né? A gente precisa falar das obras também. Né? Uma vez ele foi no alfaiate, e aí o alfaiate chegou lá e disse, olha, seu Chico, o preço é tanto, mas como é para o senhor é menos tanto. Aí ele, ao contrário, dizia: o preço é tanto. Responde Chico, mas por ter sido por você, dou-lhe mais tanto. E aí dava o valor mais. Então, mesmo sendo uma pessoa muito pobre, passando necessidade, ele fazia questão, porque ele sabia que aquele alfaiate estava precisando, estava em dificuldade também, não é? Então, aqui é a história do burrinho dócil, que vocês encontram também naquela obra, tá? E o caso do seu Juca, para a gente ir. Deixa eu falar um pouquinho das obras. Vamos falar um pouquinho das obras. Rapidamente aqui, não é, pessoal? Olha, o Chico Xavier, então, tem centenas de livros. Os livros de Chico são livros de leitura, de estudo obrigatório. Depois de Kardec, que tem os livros fundamentais, os livros mais importantes da doutrina espírita, porque a maior autoridade em espiritismo é Kardec e o Espírito Verdade, né? São esses dois, um encarnado e o outro espírito desencarnado. A gente tem, então, a doutrina espírita. Mas Chico veio complementar. Então, vamos ter três espíritos psicografando por Chico Xavier, principalmente, tem muitos outros. Mas esses três, então, a obra deles é fundamental, tá? Primeiro, Emmanuel, Espírito Emmanuel, depois André Luiz e Humberto de Campos. Esse trio eu considero os mais importantes. Então, de Emmanuel, o livro O Consolador, inclusive alguns dizem, consideram como sendo o complemento de O Livro dos Espíritos, uma continuação de O Livro dos Espíritos, O Consolador, nome do livro. A série de romances de Emmanuel também é belíssima, né? Chamada série histórica, que tem lá Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, né? Ave Cristo, livros maravilhosos também de leitura, tá? Há até pesquisas querendo demonstrar, né? Demonstrando que são relatos reais mesmo, então bem importante esse trabalho de pesquisa, o pessoal está trabalhando, vale a pena vocês conferirem depois, mas, sobretudo, aquela série evangélica de Emmanuel, quando ele comenta o Novo Testamento. Então, vocês vão encontrar em vários livrinhos, como Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Luz, Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz,
Cemitério de Luz, vários livros, onde vocês encontram, inclusive a Federação Brasileira, através do nosso querido Saulo César de Lima, amigo muito querido, hoje lá em São Paulo, em Barueri, o Saulo lançou, né, a série O Evangelho por Emmanuel. Aí tem lá o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então, vários versículos que ele comentou e vocês encontram lá. O comentário de Emmanuel desses versículos. É muito interessante, vale a pena vocês conferirem, tá? Tem inclusive o Apocalipse, tem as cartas de Paulo, os Atos de Apóstolos, tá lá tudo comentado. É muito, 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 muito interessante. Aliás, a leitura de hoje foi do livro Pão Nosso, né? Então, essa série dos comentários de Emmanuel autoconhecimento em profundidade, além de um grande conhecimento também que a gente precisa conhecer o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento também, mas sobretudo o Novo Testamento. Aí nós temos a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, aquela série de 16 livros maravilhosos que começa com o livro Nosso Lar, mas tem vários outros livros fantásticos como Os Mensageiros, também o livro Missionários da Luz. Eu considero que é a coroa da joia, a Missionários da Luz, a coroa realmente do reino. Vale a pena a gente conferir, além do livro Nosso Lar também, que é fundamental, não é? E também tem Nos Domínios da Mediunidade, que eu acho excelente também. Há um livro que eu gostaria de citar que não foi psicografia do Chico, que é o livro do Psicografia do Valdo, Conduta Espírita, um livro muito importante que poucos espíritas conhecem, fininho, né? De Emmanuel também, vocês devem consultar o livro Vida e Sexo, fantástico, livrinho fininho, muito importante, livro Vida e Sexo de Emmanuel também, e muitos outros, né? As obras de Meimei, assim, a série de Humberto de Campos sobre o Jesus, inclusive o Gerson Simões Monteiro, desencarnado há poucos anos, esse trabalhador querido, lançou o livro No Roteiro de Jesus. Aí pega todas as mensagens de Humberto de Campos sobre Jesus, né, fez uma compilação, inclusive tem em livro eletrônico também, tem no Kindle, e vocês encontram impresso, e tem também o livro Boa Nova. Chico Xavier dizia que ele considerava que a obra-prima da literatura mediúnica por seu intermédio era Paulo Estevam, uma obra realmente extraordinária. Mas a que mais tocava o seu coração, o meu também, é Boa Nova, porque lá aquele imortal da Academia Brasileira de Letras, Humberto Campos, vai falar sobre Jesus, sobre Maria de Nazaré, sobre Maria Madalena, sobre Joana de Cusa, sobre os apóstolos, a negação de Pedro, a traição de Judas. Como é fantástico esse livro, trazendo revelações, né, que não estão nos evangelhos tradicionais. Então, é nova revelação. É o caráter progressivo da revelação espírita. Fantástico também, tá? Então, confiram pelo menos esses aí. Vale a pena vocês conferirem da obra monumental de Chico Xavier. A série A Vida no Mundo Espiritual vale a pena ler inteira, tá? Para aprender muito com esse verdadeiro repórter do mundo espiritual, que é André Luiz. Leiam sobre perda de pessoas amadas, se quiser saber tudo sobre desencarnação, o livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, tá? Voltando aqui para os nossos slides, então, para a gente colocar aqui, acho que o último caso, não é? A gente está com o tempo já avançado. O último caso, então, aqui que a gente vai falar vai ser o caso do Seu Juca. Meus amigos, Chico Xavier, somente as grandes almas são capazes disso, né? De esmolar. O Chico, não é, quando um dia ele está voltando do trabalho, ele voltava na charrete da Fazenda Modelo, passou o rabecão da prefeitura, que era o carro do IML, do Instituto de Medicina Legal. E ele então pede para parar e pergunta: Ô, meus amigos, quem é que vocês estão levando aí? Ah, seu Chico, você não soube? É o seu Juca, o seu José Feliciardo Sobrinho, ex-patrão de Chico Xavier, ex-patrão. Chico trabalhou no armazém dele, ele desencarnou muito pobre e a família não tinha sequer dinheiro para comprar um caixão. Ele ia ser sepultado como indigente. E Chico diz: Ah, meus amigos, por favor, aguardem, não façam o sepultamento agora. Eu vou dar um jeito de arrumar algum dinheiro para comprar pelo menos um caixão, nem que seja dos mais baratos. E ele, não sabendo o que fazer, ele faz uma prece aos céus. E aí a única solução que vem é ele esmolar. Ele tira o seu chapéu, vira ao avesso e sai de porta em porta, esmolando para sepultar o seu ex-patrão. E aí a gente fica pensando: será que a gente teria coragem de fazer isso?
Daqui a pouco a cidade é pequena, a cidade fica toda sabendo da história, o seu pai tenta demovê-lo da ideia, e ele diz, não, papai, não posso deixar de fazer isso, porque ele foi tão bom conosco, papai. Não podemos deixar ele ser sepultado assim. Garantir o alimento na nossa mesa, na nossa vida, né? O crescimento das crianças. E aí ele continua até mais tarde, chega tarde da noite em casa, mas antes disso ele encontra com um cego que esmolava. E os cegos, Chico, o que aconteceu? Onde é que você vai com essa pressa? Ah, seu nego, era o apelido dele. Seu nego, você não soube o nosso querido seu Juca dizendo que faleceu e não tem sequer dinheiro para comprar uma caixão. Ele disse, Chico, eu soube. Naquela hora ele percebe, um momento tão bom. Naquela hora ele percebe uma lágrima longa rolar daqueles olhos apagados, e o seu nego coloca as mãos nos bolsos e pega todas as suas moedas, todas as suas economias e dá, tome, seu Chico. Chico, aqui uma ajuda para comprar o caixão para o seu Juca. Chico então se comove, e quando ele vai então para casa, chega tarde da noite, ele vê o Espírito Emmanuel, que está sorrindo para ele, feliz. E ele também, porque ele foi verdadeiramente um cristão. Bom, meus amigos, há muito mais coisa para falar sobre Chico, vocês estão convidados a participar, a assistirem depois. Posso só terminar com um poema, Carol? Dá tempo de colocar um poema? Um poema de homenagem ao Chico. Está aqui, esse poema aqui. Poema de homenagem ao Chico. O espírito não se identificou, eu não sou médio ostensivo, tá? Só, pessoal, é só inspiração. Então, a gente vai colocar aqui, mediunidade é luz. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando à caridade. Ouvindo os santos da terra, uma pequena menina, Joana, salva a França da guerra com coragem sobre-humana. Surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina aos seus, brilhando qual mil sóis, as minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador, e a terra envolve em luz. Rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. O Espírito do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides Bassanufo ouve o mais belo sermão do monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário. Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade, esparge os dons do eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco Xavier, nas lutas da orfandade, fez de toda a sua vida uma bênção de bondade. Para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia-lhes a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre há 2000 anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então fica Mediunidade à Luz, uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Tá bom? Te agradeço, pessoal. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Aí está o nosso canal no YouTube, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, nosso e-mail, os slides, se vocês quiserem os slides de todas as nossas palestras estão nesse site,
e tem uma loja virtual também, caso você deseje adquirir nossas palestras em download, CDs, DVDs ou pendrives. Toda a renda é revertida para o GVIM, aquele grupo Chico Xavier, vinculado à comunhão de visitas e evangelização dos irmãos menores privados de liberdade. Obrigado, Carol. Ufa, Muito correria, né? obrigada, Nazareno. A gente que Obrigado. agradece. Queria ter mais 50 minutos para que você pudesse continuar aqui falando, porque eu acho que foi agradável a todos. E realmente Ah, muito falar do tocante. Chico é maravilhoso, né? Fazer o Nossa, que ele fazia, demais. não, mas falar dele é fácil, é bom. Ah, mas você traz também de uma forma tão leve, né, que deixa, Obrigado. acho que ainda mais instigante, né? Instiga em nossa curiosidade. E muito bom ter relatado as obras. É difícil listar, né, aquelas que podem ficar ali como talvez prioritárias, né, para a leitura, porque são todas tão ricas, mas acho que as que foram citadas aí já é um caminho para quem não conhece, até para quem já leu, procurar reler, né? Ler, reler, são obras de estudo. Quando a gente vai ler novamente, meu Deus, isso aqui estava aqui, eu não enxergava. Não é? São as obras de Kardec, são assim também. Obras de espíritos superiores é desse jeito. Verdade. Bom, então vamos fazer nossa prece de encerramento, já envolvidos por essa luz, nessa alegria do exemplo da vida, do irmão Chico Xavier, que possamos ser animados, estimulados a ter o Cristo como modelo, assim como ele o fez, e servindo nessa seara de amor, possamos estar nos aproximando um degrau a mais do nosso Pai, Deus Criador. Que saibamos enxergar todas as oportunidades que Ele nos concede e que nos chama de sermos a pura e verdadeira caridade, atendendo a cada um dos necessitados, seja de qual for, seja do material, seja do espiritual. Sempre temos algo de nós que pode ser valioso para o nosso próximo, junto aos nossos mentores, que se fazem presente nos lares de cada um que aqui nos acompanham, possamos levar essas energias a todo o ambiente em que estivermos. Aqueles que estão conosco possam também sorver desses benefícios. Possamos ter um final de semana abençoado, Senhor, e ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa Obrigado, noite a Carol. Obrigado, todos. Luiz Eu que Paulo. agradeço mais uma Um vez. abraço para o Daniel e todos os amigos aí do GVIL. Tá Ah, bom? ele Vem deve de estar aí luz. acompanhando a gente também. Ah. Então, até mais.